Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, e após mais de um mês afastado das suas funções lá no Senado, o senador Aécio Neves retornou com um discurso de apoio, né? Primeiro ele rebateu as acusações lá da Procuradoria-Geral da República e voltou com apoio, com discurso também de apoio ao presidente Michel Temer, dizendo que apesar das adversidades, ele continua a liderar. E dizendo que o PSDB tem que ficar com Michel Temer. Qual que é a sua análise em relação a esse discurso do senador Aécio Neves? O fato do retorno do senador ao Congresso, ao Senado, permite muitas leituras, mas qualquer uma dessas leituras será sempre parcial, porque nós ainda não temos posse, conhecimento de todo o contexto ou de tudo o que envolve o senador Aécio Neves. Eu faria algumas considerações partindo dos fatos que são claros até o momento. De um lado, eu acho bom ele ter voltado ao Senado, porque a Comissão de Ética do Senado terá que investigar e tomar uma posição em relação à sua presença ou permanência no Senado. Eu não sou muito favorável a uma judicialização da política brasileira, ou seja, de que o judiciário ele tome atitudes em relação ao legislativo ou executivo, a não ser naqueles casos previstos em lei e na Constituição. Porque no caso do Congresso Nacional, eles têm mecanismos próprios para investigar e afastar os seus membros caso as denúncias ou as acusações realizadas contra eles procedem, se tem fundamento, então o próprio Congresso Nacional tem os modos de afastamento. De modo que retornar ao Congresso não significa uma absolvição para o senador. Ele terá que responder para a Comissão Ética do Senado as suas atitudes. Porém, ele está envolvido também em outras denúncias. Ele terá que também responder por essas denúncias, sobretudo dentro do Ministério Público do Judiciário brasileiro. Por outro lado, o retorno do senador é, de certa forma, simbólica, para mostrar assim que o Executivo e o Legislativo em Brasília, eles de fato estão numa relação não só de tensão, mas de pressão sobre o Judiciário. Eu, pessoalmente, não acredito que o retorno do Aécio e o fato dele não ter sido preso em momento algum seja apenas uma decisão livre e autônoma do Judiciário. O fato de não ser preso e ele retornar ao Congresso, sem dúvida, é também, não só, mas também fruto de uma pressão do Poder Legislativo e do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário. Por isso que eu digo aí que a gente não tem todo o contexto do fato. Há questões ou elementos que nós não conhecemos e que certamente influenciaram no seu retorno ao Congresso, como também o fato de não ter sido preso. E no momento ele está dando sustentação ao presidente Temer, aliado ao PMDB. Hoje o PSDB é para o PMDB aquilo que o PMDB foi para o PT, tanto nos governos Lula quanto nos governos Dilma Rousseff. O PMDB deu sustentação ao PT em todos os dois governos, os 3 ou quase 4 governos, 2 de Lula e 1,5 da presidente Dilma. Então, aquilo que o PMDB fez ao PT, hoje o PSDB faz para com o PMDB, ajudando na sustentação do governo Temer. Ora, essa sustentação do PMDB tem um preço, que é um tipo de agonia que ele vai sofrendo, porque não é que as bases do PSDB, mesmo algumas vozes do Legislativo do PSDB, do Senado e também do Congresso, eles apoiem este apoio irrestrito do partido ao presidente Temer ao lado do PMDB. Há dissidências, há vozes aí contrárias,
E isto provoca uma certa sangria, uma certa agonia na relação PSDB com o Executivo, mas também ao lado do outro partido majoritário, que é o PMDB. Ora, eu vejo que este fato, nas suas múltiplas facetas, é vamos dizer assim, um fato que chama a nossa atenção e que é ilustrativo, paradigmático para outros políticos do Legislativo e também do Executivo envolvidos em denúncias, em inquéritos ou já em processo. Para mim, é simbólico e, de certa forma, vai mostrando que poderá acontecer com outras figuras importantes da política brasileira. Uma amenização na condução, seja das denúncias, seja dos inquéritos, seja até mesmo dos processos que já estão iniciados. Tá certo então, doutor Tomé, vamos agora aguardar, né? Já foi escolhido, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, o presidente indicou, né, quem vai relatar na Comissão de Justiça a denúncia do Rodrigo Janot lá na Câmara dos Deputados, e a gente vai aguardar agora quais serão as cenas do próximo capítulo. Após essa relatoria, vai ser julgada essa denúncia lá na Comissão de Justiça e depois encaminhada ao plenário. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, um forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.